Fala pessoal, vamos continuar nossas aulas. Dessa vez vamos fechar o conteúdo sobre socialismo e seus teóricos. Já tínhamos feito nas nossas duas aulas anteriores, não vamos nos repetir, certo? Só para relembrar. Um processo que começou com o entendimento sobre o que é socialismo. Já tínhamos visto o que é socialismo utópico e no que o socialismo utópico se estabelece, né? Falamos e destacamos ao longo desta aula sobre os teóricos socialistas, o Simon, né, o Fourier e o Robert Owen, né, e o porquê que suas teorias não foram aplicáveis, né, porque achavam que o capitalismo tinha que se convencer de que explorava e que deveria se organizar para reduzir essas explorações, e vimos na nossa aula passada exatamente o processo do que chamamos de socialismo científico ou socialismo marxista, ou seja, estabelecemos, né, a doutrina de Marx. Hoje nós vamos fechar essa questão da teoria, só revisando os tópicos de Marx e agora colocando em uma ordem lógica como seria esse processo de transformação. Tínhamos falado para vocês que dentro dessa característica do socialismo científico marxista, né, ele estabelecia primeiro a questão do materialismo histórico, e que nós sempre fizemos, né, ao longo de nossa história, essa necessidade por acumulação de capital, que gerou desigualdade, né, que nós sempre tentamos, por questão individualista e egoísta, né, acumular capital. Vimos que existe uma diferença grande, né, entre infraestrutura e superestrutura, ou seja, a forma como nos organizamos socialmente, onde a superestrutura ela manipula e estabelece todo o conjunto social do Estado, do poder, da cultura, da religião, da política, e a infraestrutura, né, que é formada exatamente pelos meios de produção, pelas formas de produção e pelas classes sociais, certo? Elas são manipuladas exatamente por essa classe que é hegemônica, porque domina o capital, e que faz com que, através de sua mão invisível, estabeleça esse processo. Pois bem, falamos o que é a teoria da mais-valia, ou seja, estabelecemos, né, a forma de explorar máximo lucro com mínimo custo, e destacamos duas formas de mais-valia. A mais-valia relativa, que é aquela que você introduz tecnologias para que você minimize a questão do trabalho, mas maximize a questão da produção, sem aumentar salário, apenas introduzindo máquinas. E a mais-valia absoluta, que é aquela que você literalmente explora mais mesmo, certo? O trabalhador. Ou seja, você troca cada vez mais lucro por cada vez menos salário. Então, dentro dessa lógica, fechamos com a questão da luta de classes, que foi o estabelecimento, né, eterno ao longo de nossa história de um processo em que sempre existe uma classe dominante e uma classe de dominados. Destacamos na Idade Antiga, na Idade Média, na Idade Moderna e na Idade Contemporânea. Isso sempre existiu, ora com senhores e escravos, ora com senhores e servos, ora com donos do capital e aqueles que têm apenas a força de trabalho. E agora a gente vai estabelecer exatamente como seria essa revolução proletária para, posteriormente, estabelecermos o processo final. Então vamos construir juntos esse processo. Então, para a teoria de Marx, né, como se estabeleceria, né, esse governo proletário? Vamos lá? Vamos construir juntos esse processo, tá certo? Como Marx estabeleceria esse governo? Bom, primeiro, ele diz que existe de um lado, vamos deixar bem caprichadinho aqui nossa tabelazinha, né, vamos inserir umas formazinhas, né? De um lado você tem o capitalismo, né? E que esse capitalismo ele tem formas de alienação. Então nós temos aqui o capitalismo, que é o lado, né, que se estabelece. Esse capitalismo, né, ele cria formas de alienação. Então bora lá. Quais são as formas de alienação que a gente entendeu, que a gente não pode esquecer, né? A primeira delas, a mais-valia, ou seja, máximo lucro com mínimo custo. Então vamos botar aqui a mais-valia. Depois nós temos, agora a gente já pode só copiar e colar, né? Depois nós temos um segundo movimento,
desse processo, que é o processo de alienação coletiva. Alienação coletiva. Nós vamos apenas dizer ao trabalhador que ele precisa dele, que o trabalhador precisa da burguesia. Então, temos aqui, né, o segundo elemento. Vamos botar bem direitinho. Vamos botar um Ctrl+C e botar um Ctrl+V aqui, para primeiro estabelecer um terceiro elemento. Né, e aqui a gente copia a setinha. Vamos lá. Então, aqui temos aqui a alienação coletiva. Né? E temos um terceiro elemento que o capitalismo utiliza, que é exatamente o que? Ele se apropria do capital, né? Ele tem um capital, consequentemente ele tem a força de desenvolver todo esse processo. Então já temos aqui nossos 3 elementos que estabelecem o capitalismo. Aí ele diz, olha, não há regra, né, a ser estabelecida para o proletário que não seja reagir a isso. E aí ele usa como forma de estabelecimento dessa regra um negocinho chamado método dialético. Aí você vai prestar bem atenção em como a gente vai estabelecer esse método dialético, tá? Vamos colocar aqui o texto aqui e explicar o que é o método dialético. E aí a gente aumenta aqui para a gente fazer bem direitinho. Bom, na visão de Marx, existe um negócio chamado tese. É uma regra que ele cria, né? Essa tese cria uma antítese, ou seja, uma antitese, e de toda tese e de toda antítese resulta uma transformação. Vamos entender isso bem direitinho? Porque está bem complicado, né? Não é complicado. Pelo contrário, ele é facílimo. É só a gente observar a lógica da coisa, certo? Então, como seria? Para Marx, a tese é a ação. Então, me diga uma coisa. Se o capitalismo ele estabelece a mais-valia, a alienação coletiva, né? Ele bota o capital sempre à frente para ganhar dinheiro. Então, a tese seria a exploração do trabalhador. Certo? Essa é a tese do capitalismo. Tá, joia? Vamos bem com calma para a gente não fazer nenhuma besteira aqui no processo. Tá? Bom, essa exploração, segundo Marx, chega um momento que ela vai se romper. O trabalhador não vai aguentar. Certo? Então ele tem que ter uma reação. A antitese é a reação à tese. Então, se existe a exploração do trabalhador, então tem que existir uma reação do trabalhador, certo? Do trabalhador em relação à exploração. E isso só viria, segundo Karl Marx, através de uma revolução. Tá? Então, a revolução aconteceria, o trabalhador reagiria e, consequentemente, haveria a tomada do poder. Vamos colocar isso na prática. Isso funcionou em algum momento? Funcionou. Não quer dizer que tenha dado certo, mas a regra funcionou. Vamos mostrar como é que ela funcionou? A exploração do capital do trabalhador vem através do capitalismo. Então, o capitalismo acabou estabelecendo uma revolução, certo? Qual foi a revolução mais famosa que nós temos para entender esse processo? A Revolução Russa. Então, o capitalismo acabou gerando a Revolução Russa. Não estou dizendo que a Revolução Russa deu certo, não estou dizendo que foi um modelo de sucesso, não estou dizendo nada. Estou mostrando a você na prática como foi que isso aconteceu. Então, o capitalismo acabou gerando a Revolução Russa. E a Revolução Russa, né, acaba gerando uma transformação, que é a tomada do poder por parte do trabalhador. E aí nasce qual sistema? O socialismo. Então, mostra que o método dialético de Karl Marx ele faz sentido. Então, graças a um processo de exploração, onde o capitalismo se apropriou de vários elementos, esses vários elementos se constituem a tese, geram uma antitese, que geram uma transformação. Ou seja,
A forma de explorar gerou a reação do trabalhador que chegou ao poder. Ou seja, o capitalismo gerou a Revolução Russa, que gerou o socialismo. Por isso é que nós chamamos o método marxista, certo? Daquilo que nós condicionamos dizer que ele é, certo? O processo de método que realmente existe prática, certo? Que se estabelece a prática do processo, tá joia? Então a gente tem aqui, né, vamos ver aqui só para ver se a gente consegue. Não, depois a gente faz isso aqui, vamos seguir. Então, Marx bota a sua teoria em prática e estabelece que essa prática ela era possível e ela acabou acontecendo. Se foi da forma como deveria, é outra questão. Mas a gente vai e mostra que o método dialético de Marx ele deu certo. Então, graças à teoria marxista, ele é o maior expoente do socialismo. Foi o último? Não. Nós temos ainda o socialismo cristão, e aí a gente fecha nosso conteúdo exatamente com eles, né? Ou seja, outro que se manifestou contra essas arbitrariedades e contra a forma como a classe operária ela era explorada pelo capital, mas ao mesmo tempo a igreja prega, né, contra o comunismo. Então, assim, de certa forma, ela vai se afastar bastante dessa questão, né? Ele vai e diz assim, a oposição às ideias de luta de classe pregada pelo marxismo, elas têm solução. Quem foi que deu a solução? Sua Santidade, o Papa Leão XIII, certo? No ano de 1891, ou seja, finalzinho do século XIX, ele publicou uma teoria chamada Rerum Novarum, na verdade uma bula papal. Certo? Toda vez que você ouvir falar desse termo, bula papal, quer dizer que é uma orientação do sacerdote máximo da igreja, certo? A orientação do sacerdote máximo da igreja aos fiéis. Então todo papa escreve essas bulas. E o Leão XIII, ele a fez através da Rerum Novarum, né, onde ele dizia, a gente não precisa entrar na revolução, a gente não precisa comungar das ideias marxistas para criar uma justiça social, certo? E eliminar essas desigualdades que eram geradas entre quem pregava e quem trabalhava. E aí, essa aqui é a Sua Santidade o Papa Leão XIII, certo? Que estabelece assim, o que ele chama de socialismo cristão. A verdadeira relação de trabalho deve ser de colaboração entre as partes. E como seria isso? Simples. Olha só, os trabalhadores, aqueles que são considerados, né, os prejudicados, abririam mão, certo, de determinados direitos e da possibilidade de revolução, ou seja, não fariam nenhum tipo de grande reviravolta para tentar tomar o poder. Então esse seria o lado do trabalhador, né? E em contrapartida, o que é que aconteceria? Os donos do capital, que é o outro lado da moeda, certo? Como os trabalhadores abriram mão de certos direitos e de fazer a revolução, certo? Estabeleceriam através do diálogo, vamos melhorar, vamos ajeitar aqui logo, do diálogo e negociação, a conquistas, de negociação, vírgula, conquistas trabalhistas. Ou seja, a igreja chama a responsabilidade para ela também para estabelecer uma forma de acordo aonde cada lado deveria abrir mão de uma parcela, uma parte dos trabalhadores faria isso, os donos do capital fariam isso, e aí isso diminuiria as desigualdades, diminuiria, né, as tensões, e a igreja chama exatamente para o cuidado, né, de que a burguesia precisa entender, né, as tentações que a riqueza proporciona, o egoísmo, o individualismo,
né, a soberba, a luxúria, né, e inclusive usa as palavras sagradas da Bíblia para justificar isso, né, e que, por outro lado, os pobres deveriam lembrar que pobreza não é desonra e que trabalho justo e honesto é recompensado por Deus. Por esta razão é que a gente chama essa teoria, certo, de socialismo cristão. Isso não quer dizer que a igreja tenha sido comunista, isso não quer dizer que a igreja tenha estabelecido aqui, certo, nenhuma regra de determinação, né, de um modelo marxista. Não foi essa a intenção. A intenção foi dizer, olha, não entrem nessa questão de revolução e sigam as orientações cristãs do diálogo, da conversa, do perdão, né, e da conciliação, para que se estabeleça, certo, uma doutrina mais justa, onde haja, através das classes e sem a necessidade de luta, a transformação social. Beleza? Fechamos aqui nossas teorias socialistas e nos encontramos na nossa próxima aula.